Perfeito. Então, vamos passar a falar um pouco de futuro também fiscal, futuro econômico do Brasil. Estamos na fase final da aprovação do arcabouço fiscal, mudança do teto de gasto para uma nova regra que poderia mudar, de fato, a dinâmica de arrecadação e de gastos no Brasil. Tem muita crítica a esse arcabouço fiscal, tem muita gente, muitos economistas renomados que indicam que esse é um risco de ter um aumento consistente e persistente, definitivo, de impostos. Qual é a sua opinião sobre o arcabouço fiscal? Isso poderia ser um problema para um Brasil que tem uma carga tributária já padrão Noruega, mas tem serviços públicos, infelizmente, padrão africanos? Carlos, boa introdução feita por você. Vamos por partes, portanto, na resposta. Arcabouço fiscal. É importante que haja um novo arcabouço fiscal para o país, mas é importante que ele permeie pela sociedade civil e pelo setor produtivo como um todo. Não apenas pelo setor financeiro, mas o setor produtivo no seu âmbito mais amplo e também pela sociedade civil, aqueles que podem se beneficiar positivamente de uma melhoria das condições econômicas e, com isso, terem seus empregos preservados ou terem os seus empregos retomados, ou aqueles que estavam desempregados terem a oportunidade de trabalho, de registro na sua carteira profissional e de uma melhor qualidade de vida. E que governos também, em melhores condições, possam atender socialmente as suas populações. O que o arcabouço fiscal não pode é dar uma garantia de que o governo pode gastar, o governo federal, o que desejar. É preciso ter um teto, um limite. E isso ainda não está claro no arcabouço fiscal. Eu diria que este é o grande ponto, é o grande desafio no ponto em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar claro que há um limite e há uma responsabilidade fiscal e não uma autorização congressual para que o governo gaste o que desejar. Pois é. Porque o excesso de gasto, aí para concluir, e a falta de controle no gasto público implica em inflação, e você estimular a inflação. E a inflação corrói o país e corrói principalmente a vida dos mais pobres. Quem paga essa conta é o mais pobre, porque a inflação impede que ele tenha acesso ao alimento que ele precisaria ter, inibe a geração de empregos, promove o desemprego, encaminha o país para uma recessão e os primeiros a pagarem o preço disso são os mais vulneráveis. Mas eu queria saber a opinião, continuando sobre esse ponto, dos empresários. O senhor voltou à liderança do LIDE, né? Então o senhor tem o pulso do mundo empresarial brasileiro. Qual é a reação dos empresários a esse arcabouço fiscal? Eles estão preocupados que o Brasil se torne caro antes de se tornar rico, né? Parafraseando a frase do vice-presidente Alckmin. Ou eles acham que é uma regra, é melhor ter regra do que não ter regra de gasto e ter um risco de virar uma Argentina ou algo parecido? Qual que é o sentimento do mundo empresarial nesse momento? Que é melhor ter regra e, portanto, é melhor ter um arcabouço fiscal. Mas ele ainda precisa ser mitigado, aprimorado, para que ele atenda à expectativa, repito, não só do mercado, mas da sociedade civil como um todo. O arcabouço fiscal não é uma medida apenas econômica, ela é econômica e social. Eu entendo que o governo Lula tenha a sua opção para ajudar, apoiar os mais vulneráveis. E louvo isso, é importante que haja um governo com esse nível de comprometimento. Mas você não pode, em nome disso, gastar mais do que arrecada, porque isso vai se traduzir em inflação. E inflação corrói a vida das pessoas e começa a corroer a vida dos mais humildes, dos mais simples. Mesmo aquele que está empregado, quando ele vai ao mercado para comprar o leite, para tentar comprar a carne, comprar o feijão, a farinha, o arroz, ele paga mais caro por isso. Portanto, ele tem uma qualidade de vida pior. E o risco de perder o seu emprego. E aquele que está desempregado, ele tem a certeza de que ele não terá um novo emprego, porque um país em recessão não gera empregos. Então, é melhor ter, sim, o arcabouço fiscal. É melhor compreender a importância do papel do ministro Fernando Haddad à frente da Fazenda, mas ter a consciência de que não pode haver um cheque em branco para gastar o que deseja. Falando nisso, governador, o governo, a única lei que ele conseguiu enviar para o Congresso e tem essa lei aprovada foi justamente o arcabouço fiscal. O governo perdeu na proposta, no decreto sobre o saneamento, a PL das fake news ou da censura, a 2630, sequer foi votada. Então, depois de 5 meses, é o primeiro projeto que o governo consegue uma aprovação no Congresso. O senhor acha que o governo tem 4 anos muito complicados pela frente, considerando esses primeiros meses políticos, né, do ponto de vista da dinâmica política, ou ao longo do tempo encontrará um jeito de encontrar um acordo com o Congresso Nacional?
Carlos, espero que sim. Todo governo é difícil, seja ele municipal, estadual ou federal. Não há governo fácil. Governar não é uma tarefa fácil, uma tarefa simples. O Fernando Haddad conseguiu positivamente uma conquista em relação ao arcabouço fiscal e o consentimento, ou a aprovação e a boa aceitação no Congresso Nacional, porque ele foi dialogar. Ele fez o que é correto se fazer na vida política: dialogar, mitigar, compreender o contraditório, respeitar o contraditório. E eu louvo essa iniciativa, porque as posturas impositivas, totalitárias, não constroem a democracia, nem levam a aprovações e muito menos a consensos. Mas com todo o respeito, governador, desculpe interromper, mas o governo também gastou 1,2 bilhão de reais em emendas. Então, além da conversa que o ex-prefeito Haddad sabe muito bem fazer, o ministro Haddad sabe muito bem fazer, teve também uma intervenção teve do dinheiro. Custo. Isso não é meio assim, é legal, mas não é impróprio que o governo faça isso para comprar de fato esse consenso? Carlos, não é impróprio se as emendas forem para atividades próprias, transparentes, republicanas. Será imprópria se essas emendas forem para atividades que não conferem a transparência e a moralidade no uso do dinheiro público. Você ter, e eu falo aqui com conhecimento, tendo sido governador e prefeito, onde aprovamos muitas emendas. Emendas que são destinadas à educação, à saúde, à infraestrutura, à melhoria da qualidade de vida, à assistência aos mais vulneráveis, desde que feitas com transparência e com a observância dos princípios que um Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município visualizem, fiscalizem, não há mal nenhum que elas existam e mal nenhum que elas sejam ordenadas por deputados ou deputadas, senadores, senadoras, vereadores e vereadoras. Não há mal nenhum, não há um estigma de que porque é uma emenda, essa emenda deva ser condenada ou ela será mal utilizada, mas ela precisa ser bem estruturada e bem fiscalizada.